E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Como sempre, uma alegria enorme estar aqui com vocês para falar das coisas que a gente gosta, né? Principalmente literatura, né? E de antemão, lhe agradeço a sua companhia. A resenha de hoje é uma resenha mais do que especial. A maioria é, né? Mas essa aqui tem tudo a ver com o DNA do nosso canal, né? Então, a literatura ela é um universo muito amplo, né? E com vários nichos, né? Aqui no canal a gente fala de tudo, mas nosso principal interesse é literatura clássica e história, né? E hoje a gente vai falar do livro O Dia D, de Anthony Beevor, né? Um livro de relevância máxima, né? Nós estamos falando aqui de um dos eventos-chave, né? Da história, né? Das operações militares mais célebres de todos os tempos, que tem um impacto fundamental para se entender o mundo do que ele é hoje, né? Do que o mundo se tornou. Ela teve um impacto fundamental, né? Então, assim, o Anthony Beevor, o pessoal que acompanha o canal já está familiarizado com ele. Se você não acompanha Caio de Paraquedas, por favor, se inscreva, você não sabe o que está perdendo, esse canal aqui entrega valor de verdade. Então, o Anthony Beevor é o meu historiador preferido, né? É o único autor que tem uma playlist exclusiva no canal, né? Se você for lá nas playlists do canal, tem uma playlist Anthony Beevor. E tem um vídeo lá que eu falo só sobre ele, uma apresentação dele. Então, se você quiser mais informação, você pode ver o vídeo, né? Mas, assim, resumidamente, ele é um historiador inglês, que teve uma carreira militar, um ex-militar que se tornou historiador inglês, e ele discípulo, ele foi discípulo de outro historiador inglês bastante célebre, né? O John Keegan. Mas, assim, na minha opinião, ele acabou se tornando maior que o John Keegan, né? Acabou se tornando maior que o John Keegan. Então, assim, as suas obras, o Dia D, ele tem todo um histórico, né? O Dia D se tornou um evento meio que mainstream, de multimídia, né? Abordado por várias mídias. Então a gente tem aqui, por exemplo, os célebres filmes, o Mais Longo dos Dias, né? Antigão, com John Wayne. A gente tem o Resgate do Soldado Ryan, né? Aquele filme célebre, né? A reconstituição fantástica do desembarque em Omaha Beach. A gente tem, por exemplo, aquela série Band of Brothers, fantástica, que fala lá da divisão aerotransportada, que pulou de paraquedas lá. Nós vamos falar sobre tudo isso. Fica até o final. Você tem vários jogos de videogame, com destaque para esse aqui, o WW2 do PlayStation 4. A gente vai falar sobre isso também. E assim, já existiam vários livros sobre esse evento, né? Aqui a gente tem o clássico, O Mais Longo dos Dias, Cornélio Ryan, antigão, né? Que é bom também, porém, em termos de história, eu prefiro os livros que foram... Opa, desculpa, o microfone está muito baixo. Eu prefiro os livros que foram escritos depois dos anos 90, a partir dos anos 90, né? Que foi a partir da abertura dos arquivos soviéticos, então, de lá para cá se descobriu muita coisa, né? Então, esse livro aqui, em termos históricos, ele é mais consistente do que o antigão ao longo dos dias. O Mais Longo dos Dias, do Cornélio Zama. Mas eu recomendo essa leitura também, não custa nada, né? Quem gosta de ler, livro bom nunca é demais. Então, esse livro aqui, de que se trata? O Beevor nos dá a sua visão do que foi um dos dias mais importantes da história da humanidade, né? Então, contextualizando, Segunda Guerra Mundial começou, Hitler invadiu a França, conquistou boa parte da Europa e transformou a Europa no que eles chamavam de Fortaleza Europa, e na costa do Oceano Atlântico ele construiu o que eles chamaram de Muralha do Atlântico, que era principalmente na França, né? Que era uma linha de defesa, né, formada principalmente por bunkers, com peças de artilharia, tropas alocadas, mas principalmente por enormes bunkers de concreto com ninhos de metralhadora e morteiro. Então, assim, um negócio bastante complicado de se invadir, né? Muito bem guardado de uma forma geral. Então, no decorrer da Segunda Guerra, a partir de 1942, a partir de Stalingrado, a partir das vitórias no norte da África, os aliados viram que em algum momento eles iam ter que invadir a Europa, né? Então, desde o começo já teve aí várias controvérsias, né? Eles estavam estudando a melhor forma de entrar na Europa, né? De invadir a Europa. E o Churchill acreditava firmemente no que ele chamava de teoria do crocodilo, né? Que os aliados deveriam invadir a Europa pelo sul, a partir da Itália, né? E para isso ele colocava o desenho de um perfil de um crocodilo em cima da Europa e dizia que a parte frágil do crocodilo era a barriga macia, né? Que a Itália é ao sul.
E assim foi, né? Os aliados tiveram algumas vitórias no Norte da África, já com os americanos, e eles conquistaram a Sicília e chegaram a entrar na Itália. O problema é que a Itália, as condições geográficas... Opa, desculpa, tô batendo aqui no negócio. Deixa eu ajeitar aqui. Opa. As condições geográficas na Itália, o relevo, etc, etc, eles favorecem demais quem está se defendendo, né? E entre a Itália e a Europa tem uma cordilheira, os Alpes italianos são cordilheiras muito difícil de você, que favorece mais quem está se defendendo. Então, assim, não é à toa que generais como o general Aníbal entrou para a história, porque ele conseguiu atravessar os Alpes com seus elefantes, chegou até as portas de Roma, né? Porque não é fácil. Só que na época do Aníbal não existia armas de fogo, né? E agora, com essas posições defensivas fortificadas com metralhadoras, era muito mais difícil para quem estava atacando. Então, eles foram percebendo que entrar na Europa pelo sul, pela Itália, a tal da teoria do crocodilo, que é que o Churchill tanto defendia, não seria boa ideia, né? Então, eles foram percebendo que teria que ser pela França. E eles foram alocando cada vez mais recursos, né? Foram decidindo qual seria a melhor estratégia, o melhor dia, o melhor lugar. Enquanto isso, eles foram alocando cada vez mais recursos na Inglaterra, né? Mandando cada vez mais equipamentos a partir da Inglaterra. O desembarque seria a partir da Inglaterra, né? Então eles foram mandando uma quantidade absurda de equipamentos e suprimentos logísticos, de tanques, de aviões, de tropas. As tropas foram se alocando lá e começando a ser treinadas e tal, isso a partir de 1942, 43, né? E esse movimento não passou despercebido às inteligências alemãs, né? Eles perceberam na hora que iria, com essa mobilização enorme que estava tendo na Grã-Bretanha, iria ter um desembarque anfíbio na França em algum momento. Mas a questão era... passou a ser quando e onde, né? Se você saber que vai ter uma coisa, você saber quando e onde é outra. Então, começou um duelo de inteligências ali, né? Os aliados adotando várias manobras diversionárias, né? Mandavam inflar vários tanques em determinadas posições. Eles mandaram fazer tanques infláveis que do alto, né? Do reconhecimento aéreo, você pensava que eram tanques mesmo. Então, assim, essas manobras diversionárias eram várias instalações fake que eles montavam para dissimular um desembarque em outro lugar, né, a partir da Grã-Bretanha. Então, o Hitler gostava muito, a partir desse momento ele já estava interferindo muito nas questões militares, né, para desespero dos seus generais. Então ele estava convencido que esse desembarque anfíbio seria em Pé de Calais, né, mais ao norte. Já o Rommel achava que tinha a possibilidade de ser na Normandia. Mas o Hitler, como estava convencido, mandou alocar muitos recursos, principalmente em Pé de Calais mesmo, lá ao norte, ali, ao norte da Normandia, né? Então ficou essa dúvida. Enquanto isso, eles iam desenvolvendo várias soluções logísticas para essa operação e decidiram que essa operação iria ser em meados de maio, junho de 1944. E essa operação, o objetivo principal dela seria criar uma base para os aliados, a partir dessa base, né, adentrar a Europa, né, viabilizar o seu avanço primeiro em direção a Paris e depois sair libertando tudo até chegar em Berlim, né, porque o principal de uma guerra é a logística, né, então eles precisavam de posse, eles precisavam de uma linha de suprimento bastante sólida, né, para conseguir viabilizar o avanço. Então, o que seria essa base que eles precisavam lá? Não é só desembarcar na praia, né? Eles precisavam desembarcar na praia, vencer as defesas da praia, conquistar as cidades de Caretã e Com se escreve Caen, né, em português literalmente, mas se pronuncia Com. Gostar do meu francês? Então, assim, desembarcar na praia, tomar as cidades de Caretã e Com e o porto de Cherbourg, na península de Cotentin, que era do ladinho lá da Praia de Utah. Então, assim, porque essas três cidades elas tinham uma importância logística muito grande. A cidade de Caretã e Com eram verdadeiros hubs rodoviários e ferroviários, né?
Então, assim, eles não podiam deixar nas mãos dos alemãos e a partir dali eles poderiam facilitar muito a logística e o transporte do suprimento. Porque quando você avança com a tropa, essa tropa precisa de todo tipo de suprimento, precisa de agasalho, de comida, de munição. Então, a principal coisa da guerra é estabelecer as linhas de suprimento, em primeiro lugar, né? Então, o plano era que eles iam fazer um bombardeio muito grande nas posições defensivas, junto com o desembarque das tropas aerotransportadas para liberar pontos-chave, né, liberar pontos de artilharia, liberar pontes, conquistar algumas cidades pequenas chaves, e depois teria o desembarque anfíbio, né? Já, primeiro dava essa enfraquecida com a artilharia e com os paraquedistas. Quem quiser saber mais da doutrina das tropas aerotransportadas, veja a minha resenha do livro Creta, do mesmo autor, do Antony Beeville, e do livro Band of Brothers, né? Band of Brothers, inclusive, é essa série fantástica que conta a história de uma das companhias da 101ª Divisão Aerotransportada, a lendária Screaming Eagles, né? Que saltou lá. Só que à medida que foi chegando perto da data programada, eles começaram a enfrentar condições meteorológicas terríveis, as piores condições meteorológicas em décadas. Parecia ser um aviso divino, uma coisa completamente improvável, né? Então os caras ficaram uma situação terrível, né? Porque inviabilizava completamente a operação e você estava completamente à mercê do tempo, né? Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, vai ter um filme esse ano, onde o Brendan Fraser interpreta o general Eisenhower, que vai falar justamente da pressão que os aliados enfrentaram, né, por conta dessas condições meteorológicas e tudo que podia dar errado na operação. Fecha parênteses. Então, assim, então eles ficaram extremamente apreensivos, né, por não tinha como viabilizar a operação na data planejada e a janela de oportunidade estava se fechando, né. Então, quem eram os comandantes? Os comandantes militares eram o seguinte: o principal comandante era o general Eisenhower, comandante supremo de todas as forças aliadas americanas, né? E o general Montgomery, inglês, era comandante das forças terrestres, e tinha o general Bradley, americano também, né? E tinha um general que eles escantearam, chamado Patton, que era o mais competente de todos disparadamente, depois a gente vai falar mais sobre ele, que estava de sobreaviso, né? Estava acompanhando a operação de longe, não participou do início da operação, mas a gente vai já falar dessa história já, né? Então eles ficaram sem saber o que fazer. Até que no dia 6 de junho apareceu que ia dar uma trégua. O tempo não ia ficar em condições ideais, mas ia dar uma pequena trégua. E eles, numa decisão dificílima, resolveram, como a inteligência alemã estava descobrindo, estava cada vez mais perto de saber a verdade, eles acharam que ele não podia perder essa pequena janela de oportunidade. E a invasão ficou decidida para o dia 6 de junho de 1944, né? Então, na madrugada anterior, a artilharia dos navios, né, e os bombardeios começaram a agir, né, começaram a bombardear o que seriam as defesas, né. O problema é que eles erraram, eles acertaram nas fazendas atrás, mataram um absurdo de vaca e as defesas permaneceram intactas. E começaram a soltar pelos aviões as tropas aerotransportadas, né? Em destaque a 101ª Divisão Aerotransportada e a 82ª, as lendárias 101 e 82. E o plano era conquistar Caretã e Kon no mesmo dia, né? E depois Cherbourg, que era o porto que ficava na pontinha da península de Contentã. Esse porto eles precisavam demais, né? Era estratégico. Então eles soltaram os paraquedistas na madrugada, né, do dia 5 para o dia 6, junto com barragem de artilharia. Os aviões foram lá, o salto de um risco absurdo, porque a artilharia alemã bombardeando os aviões, então vários aviões foram explodidos com os paraquedistas dentro e os que saltaram. Então, assim, o paraquedista é o soldado de elite, né, porque essas operações são as mais perigosas possíveis, né. Eu falo disso na resenha do livro Creta e na resenha do livro Band of Brothers, eu explico direitinho lá, se você quiser dar uma conferida na nossa playlist História ou na playlist Antony Beeville, né. Então, os paraquedistas, quando saltaram lá, eles encontraram a pior guerra possível, né? Eles foram, os alemães que os receberam, primeiro, eles tiveram uma dificuldade de orientação muito grande e de conseguir se agrupar. Eles ficaram muito isolados uns dos outros, né? Muito complicado de se isolar, de se agrupar. E os que não conseguiram se agrupar logo foram
foram mortos, né? Então aí você tem vários relatos de barbarismo, né? Diz que um grupo de paraquedistas encontrou um colega pendurado com seus órgãos sexuais cortados e enfiados na sua boca, né? Então, a partir daí, eles já tinham recebido ordens de não fazer prisioneiros. Então, a partir daí, o barbarismo escalou, né? O Anthony Beevor, eu gosto dele porque ele não nos poupa de nenhum detalhe sórdido, né? Ele conta, ele vai misturando macroanálise com microanálise, as microanálises são altamente interessantes, então ele vai nos mostrando todos esses detalhes. Então, foi uma guerra terrível quando os paraquedistas pousaram. Então, assim, a 101ª, apesar de tudo, conseguiu conquistar vários pontos de artilharia, ponte e a cidade, e conseguiu conquistar Caretã muito rápido. E a 82ª conquistou Santo Mereglis, na Península de Contentã, né? Uma cidadezinha muito rápida também, estratégica, 2 pontos estratégicos. Isso logo antes do desembarque anfíbio, né? Já para facilitar o avanço da infantaria, né? Apenas o bombardeio, os canhões dos navios que falharam, que não acertaram as defesas. Só que quando foi começar o desembarque anfíbio, eles desenvolveram lá umas lanchas para transporte de infantaria, né, que você vê muito bem retratado nos filmes, né? Eu sugiro o Resgate do Soldado Ryan, aquela cena inicial mostra muito bem eles nas lanchas, embora com algumas falhas que eu vou já dizer aqui. Então essas lanchas tinham uma metralhadora lá, as tropas iam, ela era como se fosse uma jangada, ela encaixava assim, deslizava na área, era feito para bater na areia, né? E abrir a porta da frente e os soldados desciam, né? Então, assim, eles dividiram a praia da Normandia em 5 setores, e deram nomes americanos: a praia de Utah, a praia de Omaha, que seriam responsabilidade dos americanos, a praia de Goldsworth e Juno, que seria responsabilidade dos britânicos e canadenses, né? Então, assim, a inteligência americana falhou num ponto, mais ou menos na altura da praia de Omaha Beach, a unidade Panzer 352, unidade de elite, estava eventualmente por lá, né? E a inteligência americana não detectou. Então, quando começou o desembarque, a resistência foi normal ali nas praias de Utah, de Goldsworth e Juno, mas na praia de Omaha Beach foi uma verdadeira carnificina, né? As principais divisões de infantaria, foi a primeira divisão de infantaria, a Big Red One, né, uma das mais tradicionais divisões de infantaria dos Estados Unidos, né? Eles têm até um ditado que o exército americano é a Big Red One e mais uma porrada de recruta, né? Porque a Big Red One é mais experiente. E eles já tinham, a Big Red One já tinha adquirido experiência de combate no norte da África e na Sicília, né? Então, principalmente a divisão de infantaria, a Big Red One, a primeira divisão de infantaria, a 29ª. Eles desembarcaram nas praias de Omaha Beach, Utah, né? Só que uma operação dessa tem milhares de coisas que podem dar errado, milhares de coisas que você não tem como prever que pode dar errado. Por exemplo, no café da manhã anterior e no jantar anterior, os marinheiros, os que estavam no navio, porque esses caras estavam tudo no navio, infantaria, não sei o que, até eles desembarcarem. Os marinheiros, movidos pela empatia, né, olharam para os meninos lá da infantaria. Eu digo menino porque eles eram de fato meninos, né, 18, 19 anos, alguns mentiam a idade, eu com 17 anos. Então eles olharam para o menino e pensaram, cara, esse desembarque aí, esses caras vão morrer, né? Provavelmente a última refeição deles. Então eles serviram, olha só o que foi que aconteceu, os marinheiros, está tudo no livro do Anthony Beevor, os marinheiros serviram a sua bandejinha, cederam as suas bandejinhas para os meninos da infantaria, para eles terem uma última refeição de rei, né? Se fosse o caso, né? Se eles morressem mesmo, porque era uma grande probabilidade. E o exército era assim, tinha aquela bandejinha de metal com tudo muito contadinho, né? E esses meninos da cidade comiam demais, então quando os marinheiros cederam a refeição para eles, movidos por um sentimento de empatia e solidariedade, né, para eles poderem comer muito bem pela última vez, esses meninos morreram de comer, entendeu? Quando eles entraram nas lanchas para desembarcar, as condições meteorológicas ainda não eram ideais, então as lanchas estavam balançando demais. Então teve aí uma verdadeira epidemia de vômito e enjoo, né? É isso que os filmes não mostram muito bem, né? Os filmes mostram lá os caras heróicos, né? Na lancha, né? Um ou outro vomitando. Porém, foi uma verdadeira epidemia, né? Quem tem experiência
com pequenas embarcações em alto mar, sabe que esses enjoos não são brincadeira, você fica muito debilitado, virado, nauseado assim ao extremo, o estômago virado. Então, no momento que esses meninos mais precisavam ter lucidez e concentração e coragem para desembarcar para a morte praticamente certa, porque as primeiras ondas de desembarque em Omaha Beach foi praticamente para a morte certa, né? Os caras, porra, eram sitting ducks, né? Como os americanos de alvos fáceis, né? Então, no momento que eles mais precisavam de concentração, foco e coragem, eles se encontraram completamente debilitados fisicamente pelo enjoo, né? Pelo fato de terem comido demais, somado com o balanço das lanchas, né? Então, à medida que as lanchas de transportes, né, foram chegando na praia, eles já foram sentindo o impacto das MG-42 na fuselagem da lancha, né, na lateral e na porta. A MG-42, para você ter ideia, é uma metralhadora alemã que ela era tão à frente do seu tempo, ela tinha uma cadência de giro que nenhuma outra metralhadora tinha na época, e ela era tão à frente do seu tempo que, pasmem, ela é usada até hoje, né? O exército alemão atual usa a MG-42, e nessa guerra da Ucrânia aí, as que estão disponíveis ainda, muitas da época da Segunda Guerra Mundial, que elas foram fabricadas em larga escala, elas são usadas até hoje, né, cara? Uma coisa impressionante, né? Então, os meninos, quando foram chegando na praia, foram sentindo já o barulho das MG-42 batendo na porta da fuselagem. Os que eram mais espertos, assim, que conseguiram ter melhor discernimento naquela hora tão difícil, apesar do enjoo e tudo, pularam da lateral do barco, não esperaram a porta abrir, né? Que aí gerou outro problema, porque muitos dos que pularam na lateral, eles estavam com muito peso corporal, muitos equipamentos pesados, o mar muito agitado, e muitos dos que pularam para a lateral morreram e foram afogados. Caíram lá, foram direto para o fundo, não conseguiram se livrar dos equipamentos a tempo e morreram, né? E quando as portas se abriram, as balas da MG, que os caras que estavam nas posições de concreto atirando, mirando a porta das lanchas de transporte, essas balas dessa metralhadora já pegavam desmembrando, né? Arrancando braço, arrancando cabeça, arrancando perna, né? Então foi um caos, assim, generalizado. Os caras desceram lá completamente desorientados, não tinha a menor ideia de onde fazer. A praia não oferecia proteção nenhuma. A única proteção que existia na praia era aqueles ouriços de metal feitos como defesa antitanque, né? Os tanques que estavam programados para desembarcar, eles fizeram lá uma adaptação nos tanques, colocaram boia ao redor dos tanques, transformaram os tanques em anfíbios. Com o mar agitado, os tanques afundaram todos, né? Então eles demoraram, os poucos tanques que conseguiram passar, demoraram para chegar na praia de Omaha Beach. Então as primeiras levas, elas foram completamente destroçadas, dizimadas, né? Esses meninos, o mar ficou completamente vermelho, né? Cheio de peixe morto na praia das explosões, dos canhões, dos morteiros. E os poucos que se abrigaram lá nos ouriços, que era uma proteção bastante rudimentar, que não protegia muito pouco, os caras ficaram sem saber o que fazer, né? Até que um comandante lá da Big Red One soltou uma frase célebre: nessa praia só tem dois tipos de homens, os que já morreram e os que vão morrer, né? E eles tinham feito uma palestra antes, nas palestras motivacionais da época era a seguinte, né? Na noite anterior eles tinham feito um briefing, uma palestra motivacional para a infantaria, eles disseram o seguinte: se você desembarcar e morrer na hora, se você desembarcar na praia e morrer na hora, não se preocupe, que vai chegar novas levas de soldados, a gente vai conquistar a praia, não se preocupe. Ou seja, era uma situação terrível, né? Os meninos novos daquele jeito. Então, assim, eles, à medida que as levas foram chegando, eles conseguiram se orientar, a Big Red One, os caras tinham muita experiência de combate, muita coragem, eles conseguiram se orientar, conseguiram correr até uma bancada, né, uma mini falésia que tinha, depois de uma grande área onde eles ficavam expostos, tinha uma mini falésia lá, alguns conseguiram correr até lá, e a partir dali eles usaram um artefato chamado torpedos Bangalore, para conseguir abrir caminho para as defesas alemãs, né? Uns foram entrando em trincheiras, né? E a partir das trincheiras acessaram as posições fortificadas, né? E o filme Resgate do Soldado Ryan mostra bem isso. E esse jogo fantástico, vou falar dele já mostra muito bem também isso aí. Esse jogo é legal porque você desce lá com os caras. Eu pelo menos morri umas 5 vezes antes de eu conseguir pensar no que fazer, né, cara? Então quem pensa que não aprende história jogando é um excelente complemento. Então é o seguinte, nas outras praias os ingleses tiveram resistência, né? Os canadenses,
O plano era que eles conquistassem Caretã e Caen no mesmo dia. E a 101ª Divisão Aerotransportada conseguiu, de fato, conquistar Caretã, mas os britânicos não conseguiram conquistar Caen. Encontraram dificuldade muito grande, não conseguiram conquistar Caen, né? Mas a praia em si eles conseguiram. A praia em si, a resistência foi razoável, mas eles conseguiram avançar, conquistar a praia. E no final da manhã, né, eles conseguiram estabelecer uma cabeça de praia, né? Não era o objetivo do dia dele, não era a praia era o começo. O começo é a cabeça de praia. O objetivo era a cabeça de praia, Caretã, cabeça de praia, Caretã, Caen e o Porto de Cherbourg, na pontinha da Península de Cotentin. Aqui você tinha a praia de Ormar, depois você tinha a praia de Utah, e logo do ladinho da praia de Utah você tinha a Península de Cherbourg, né? E na pontinha você tinha esse porto. E esse porto era fundamental para o esforço de guerra, para o esforço logístico de guerra, para a manutenção da linha de suprimentos, né? Então, só que Cherbourg não foi conquistado no primeiro dia. Então, logo que eles estabeleceram a cabeça de praia, isso é de suma importância, né? Isso não aparece em filme nem nada, mas tem no livro, mas quem gosta sabe que é de suma importância. Quando eles conquistaram a cabeça de praia lá, eles fizeram 2 portos artificiais, né? Para já começar a desembarcar suprimentos, né, que eram rudimentares, né, não atendiam como precisava, mas já era alguma coisa. E as condições meteorológicas estavam tão ruins que esses postos, acho que foram destruídos 1 ou 2 vezes, eles tiveram que reconstruir até a conquista de Cherbourg, né. E aí, os britânicos foram tendo, a partir do momento que eles estabeleceram as cabeças de pontes, os britânicos foram tendo cada vez mais dificuldade em conquistar Caen, né. Se tornou um verdadeiro banho de sangue, e eles começaram os ingleses já muito habituados aos bombardeios aéreos, né, o oficial lá se tornou célebre, o oficial britânico responsável por os bombardeios, o Bomber Harry, né, e eles começaram a recorrer ao Bomber Harry para bombardear com cada vez mais, mas a guerra foi seguindo, eles acabaram conquistando Cherbourg antes da conquista de Caen, né, antes de conquistar Caen. Só que Caen se revelou um verdadeiro problema, né? A resistência alemã, as divisões PANs, as divisões da juventude hitlerista, todas as divisões, várias divisões de elite alemã estavam lá, algumas foram deslocadas do fronte oriental, né? Você vê o maior AIS de batalha de tanque da história, o alemão Martin Wittmann, foi deslocado do fronte oriental, foi o que causou o maior estrago lá na Batalha da Normandia. Então, assim, a conquista desse ponto para iniciar chama-se Batalha da Normandia, né, que a gente chama aí Caen, Caretã, Cherbourg e as cabeças de praia, né, basicamente isso aí. Então eles conquistaram Cherbourg, engasgaram em Caen, né, começaram a engasgar em Caen, e a coisa foi ficando difícil, os alemães começaram a lançar tropas para empurrá-los de volta ao mar, né, principalmente o general Rommel, né, mas o famoso célebre a Raposa de Zé, né. Ali ele já estava entrando em atrito com o Hitler, até porque ele achava que o desembarque seria na Normandia, e o Hitler achava que não, né, o Hitler achava que seria em Pas-de-Calais, mais em cima, né. Mas aí a coisa começou a ficar complicada. E aí que eu queria falar sobre o célebre general George Patton, considerado por meio que unanimidade o general mais brilhante do lado aliado, né? Eu tenho esse livro aqui dele, o livro que ele escreveu sobre a guerra de memória, e tem essa biografia dele da célebre coleção Segunda Guerra Mundial da Rennes, né? Muito marmanja aí, que cresceu nos anos 70, 80, isso aqui foi a primeira educação que os caras tiveram sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu me incluo, né? E era muito bom, para você ter ideia, o John Keegan, o mestre do Anthony Beevor, né? O mentor do Anthony Beevor, que escreveu esse livro que a gente está resenhando agora, ele escrevia para essa coleção aqui, para essa coleçãozinha que era vendida em banca de revistas. Então tem essa biografia do general Patton e esse livro de memórias que ele escreveu, né? Talvez eu faça uma resenha sobre o general Patton, deixem nos comentários se você se interessa. Mas enfim, o que é que eu quero falar? O general Patton começou a ter vitórias na África e na Sicília. Então os inimigos passaram a temê-lo, né? Ele foi reconhecido pelos inimigos, pelos alemães, como o general mais competente do lado aliado, disparadamente. Só que ele foi afastado pelo comando, pelo general Eisenhower,
por pequenos desentendimentos que ele teve com soldados, que foi uma coisa ridícula, né? Ninguém entende por que isso aconteceu, porque do lado alemão, do lado russo, os comandantes podiam fuzilar os soldados, né? Que é um absurdo, né? Não estou dizendo que isso é certo. Mas você abrir mão do seu melhor comandante, porque ele teve um desentendimento com o soldado, para você ter ideia, os inimigos nem acreditavam nisso. Então o Patton foi mantido nos navios sem participar das operações do dia D, e mesmo assim ele foi decisivo nas operações do dia D, porque os inimigos, a inteligência informava que ele não estava participando, e os inimigos não acreditavam que ele tinha sido escanteado por tão pouco, né? Então eles achavam que o Patton não tinha sido afastado, ele estava de prontidão para comandar um segundo desembarque anfíbio em Pas-de-Calais. Então eles dividiram as forças entre a Normandia e Pas-de-Calais. Então, assim, é interessante observar que o Jorge Patton, mesmo sem participar do dia D, ele ajudou, só dele estar lá de stand-by, né? Porque os caras não acreditavam naquilo ali. Como é que vão afastar o general porque se desentendeu com o soldado? E por que ele foi afastado mesmo? Assim, cara, aparentemente o mundo militar tem o mesmo vício do mundo corporativo, né? Às vezes os mais capazes são escanteados, né? Porém, o mundo militar tem uma diferença, né? Em época de crise, né, deflagrada a guerra, o preço da incompetência é muito alto. Então, as consequências são muito mais trágicas do que qualquer coisa que possa acontecer no universo corporativo. Então, existe uma tendência em época de crise a realmente os melhores comandantes serem reintegrados. E foi exatamente isso que aconteceu, por isso que eu estou dando toda essa contextualização. Quando Montgomery começou a se engasgar em Com, que se transformou numa carnificina, e quando eles começaram a ter dificuldade de lidar com esses problemas, e os alemães, embora o dia D mesmo, a conquista da cabeça de praia, as estatísticas tenham sido favoráveis, depois as perdas começaram a ser absurdas, né? Inclusive o Anthony Beeville fala aqui no livro Dia D, que as perdas da Batalha da Normandia foram muito superiores à do leste europeu, né? Muito superiores à do fronte oriental, né? Ele mostra aqui com tabela estatística e tudo. Então, assim, quando eles começaram a se engasgar, eles chamaram o Patton, eles reintegraram o Jorge Patton, né? O general Patton. E aí, o general Patton começou a comandar uma espécie de ofensiva para criar um bolsão junto com o general George Bradley e o general Montgomery, inglês. A partir daí os americanos já estavam tendo problemas seríssimos com o Montgomery, que era um problema esse cara. O cara extremamente egocêntrico, né? Incompetente, com ideias, custou milhares de vidas. Você ter colocado Montgomery como comandante, isso não é a minha opinião, a opinião de praticamente unânime entre os historiadores. Você ter colocado o general britânico Montgomery como comandante das forças terrestres foi uma questão política, né? O Eisenhower foi escolhido para o comando geral porque ele era um cara que tinha mais talento para a diplomacia. Mas isso provocou muitos problemas, né? Uma perda de vidas absurda. As soluções que o Montgomery dava eram absurdas. Então ele começou a apelar muito para bombardeios, bombardeou a cidade como ele não conseguia conquistar de jeito nenhum. Ela foi reduzida a ruínas, né? Foi muito bombardeada, eles bombardearam de todo jeito com artilharia, com bombardeios. E quando ele anunciou que conquistou Com, na realidade ele tinha conquistado só a parte da cidade, ainda faltava, por exemplo, tinha uma colina lá perto da cidade, o Morro 112, que essa colina foi uma carnificina, né? Carnificina, as tropas canadenses morreram assim às pencas, os britânicos morreram às pencas, e a partir exatamente nesse cenário de crise, o general George Patton foi reintegrado. E a partir da Normandia, ele iniciou o seu avanço lendário em direção a Berlim, né? Ele iniciou seu avanço lendário em direção a Berlim e ele capitaneou o que ele chama de teve a Batalha do Bocage, né? A Batalha do Bocage era uma região que foi extremamente difícil, né? Antes disso, era uma região que tinha muitas cercas verdes. Então tinha muitos pontos para emboscada e os alemães já estavam muito habituados, as tropas alemãs formidáveis, tropas de elite, os alemães muito habituados a combater, então eles sabem exatamente como formar emboscada com os tanques e tal. Então os americanos foram morrendo assim, às pencas, né? Mas o Patton comandou uma manobra de pinça, né? Uma manobra de pinça é uma manobra militar onde você envolve o exército inimigo com bolsão, né? Então ficou o exército Montgomery ao norte, os ingleses,
e as tropas do Patton, né, o terceiro exército, do general Jorge Patton ao sul, e eles quase conseguiram envolver as tropas alemãs de elite no que eles chamavam de Bolsão de Falaise, né? Então, mas assim, não conseguiram, eles tiveram a chance, mas falharam por causa do Montgomery, né? Mas conseguiram causar um grande estrago nas tropas de defesa alemã, né? Então, assim, o Bolsão de Falaise foi uma carnificina, né? Milhares de jovens alemães mortos, assim, milhares e milhares de corpos, e assim, uma coisa horrível de se ver, mas eles conseguiram finalmente vencer a Batalha da Normandia. Então o livro vai desde o planejamento do desembarque anfíbio, do dia D da tomada da cabeça de praia, cobre a Batalha da Normandia e termina com a liberação de Paris. Então, assim, com a Batalha da Normandia, eles passaram a ter outro problema, né? Os franceses, a França se dividiu na Segunda Guerra Mundial. Parte da França passou a ser conivente com os alemães, montaram um governo colaboracionista com sede em Vichy, o Marechal Pétain, que tinha sido herói da Primeira Guerra Mundial, passou a governar a França colaboracionista, e o general Charles de Gaulle, né, que é considerado um herói nacional, ficou do lado dos aliados. Mas o Charles de Gaulle, sempre muito arrogante, o Eisenhower tinha uma natureza muito tolerante, e foi dando condições ao de Gaulle lá dele crescer, e quando chegou em Paris ele não quis esperar pelos americanos, né? Os franceses que combateram o nazismo, eles achavam que se eles não tomassem Paris logo, junto com a resistência francesa, os comunistas iriam tomar Paris, né? Mal sabiam eles que o Stalin não queria que isso acontecesse, porque ele estava dependendo do Lend-Lease americano, do dinheiro americano, né? A Rússia combateu com dinheiro americano, com logística americana, com equipamento, caminhões, tanques americanos. Então, assim, o Stalin não queria que isso acontecesse, mas os comunistas queriam tomar Paris. Então, de Gaulle acelerou muito essa tomada de Paris. Uma vez que eles venceram a Batalha da Normandia, Paris acabou caindo pela mão dos franceses, pela mão da resistência, né? O general Charles Leclerc, Charles de Gaulle, e com a ajuda dos americanos também, né? Então, logo Paris caiu, e o livro termina com a queda de Paris. Agora, sim, é interessante observar que o livro do Antônio Viva, ele coloca várias questões, ele mistura essas macro questões que eu estou falando aqui com microanálise, né, com coisas pontuais, com histórias de bravura de soldados. Por exemplo, contar a história de um soldado americano aqui, que encarou um tanque de guerra, pegou uma bazuca, deu um tiro no tanque, o tanque deu um tiro nele, ele pulou, mas ainda foi atingido pelas ondas de impacto. E estou dando um exemplo, né? E aí ele deu outro tiro de bazuca, o tanque deu outro tiro nele. No final, explodiu o tanque e ele morreu, né? Mas assim, um ato de bravura assim, incrível, né? Lendas que aconteceram. Ele vai alternando com essas microanálises que tornam o livro muito legal de ser lido, né? Ele fala uma coisa interessante aqui das mulheres francesas snipers, né? Que atacavam o exército americano. Isso tem vários relatos aqui, porque afinal os alemães estavam na França, já na Normandia, já há 4 anos, né? Então os jovens alemães, soldados, eles tinham muito, já tinham envolvimento com as mulheres francesas, né? De amor mesmo. Então, assim, muitas francesas, os caras estavam lá para libertar a França, mas tiveram que enfrentar muitas mulheres francesas snipers, né? Então, essa é muita coisa interessante, muitos causos interessantes que ele vai nos colocando aqui, né? De violência, da guerra, as coisas, fora as questões macro. Então esse livro é basicamente isso, a Batalha da Normandia, a liberação de Paris, né? A Batalha da Normandia, recapitulando, o objetivo era tomar a cabeça de ponte, a cidade de Carentan, e o porto de Cherbourg, né? E o general Pato conseguiu libertar através da operação Cobra, se eu não me engano, ele foi, através do Bolsão de Falaise, eles conseguiram a vitória decisiva que eles precisavam, né? Embora não tivesse esmagado as tropas alemãs, boa parte das tropas conseguiram escapar, e depois eles, com a ajuda dos franceses, da resistência francesa, eles libertaram Paris, né? Então, o que é que pode ser dito a respeito desse livro? Em primeiro lugar, o livro é fantástico, né? O Antônio Biva, eu gosto muito do Antônio Biva, essa é uma das principais obras dele. Esse ano eu quero... deixa eu pegar aqui para mostrar. Eu quero até o final do ano, junto com outros livros, resenhar algumas obras do Antônio Vivo que faltam, né, que eu já li. Olga Tchekova, que é uma obra um pouco diferente, né? A Batalha das Ardennes, né? Eu tenho todas as edições inglesas, as edições britânicas. E a Ren, a batalha,
O Cornelius Hart também escreveu um livro célebre sobre essa batalha, né? Então esses livros que faltam eu quero resenhar até o final do ano, então fique ligado no canal. Então o livro é fantástico, o velho estilo do Antônio Bivo, né, alternando macroanálise com microanálise. Então assim, é a importância suprema estudar a história de uma forma geral, história é a mãe de todas as ciências humanas, e o dia D foi um dos dias mais importantes da história, né? Então eu acho fundamental estudar esse tipo de coisa. Para mim é um prazer, eu particularmente adoro, independente de ser necessário ou não. Mas eu acho que é necessário sim, primeiro por referência, né? Por você ver que esses meninos aí de 17, 18, 19 anos fizeram um sacrifício supremo, eu digo sem exagero, porque só existiu democracia no mundo depois do desembarque anfíbio, né? Os russos estavam do lado, que era um regime totalitário até pior do que o nazismo. Então eles derrotaram o nazismo e impediram os comunistas de tomar a Europa Ocidental, né? Então, foi um sacrifício enorme que a gente usufrui desse sacrifício até hoje. Então, o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo que a mínima atitude que a gente pode ter é tomar conhecimento disso, né? Saber a medida do sacrifício que esses meninos assumiram, né? Eu digo meninos porque é assim que eu imagino. E era exatamente isso que eles eram, né? A gente sempre tem a gente forma na nossa cabeça a imagem do soldado, aquele cara forte e bruto, mas eram meninos de 18, 19 anos, muitos deles eram virgens, né? Você pode ver aqui no livro, né? E eles desembarcaram lá, a maioria para morrer no começo, e depois nos proporcionar, né, pelo menos uma janela na história da humanidade de em torno de meio século a um século de democracia. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Na data de publicação desse vídeo, tem muita coisa boa acontecendo, alguns ditadores aí caindo, mas vamos ver como é que vai terminar, né? Ainda é muito cedo para comentar de uma forma definitiva, né? E outra coisa que eu gostaria de, uma reflexão assim que eu achei interessante é o seguinte, aqui, quem acompanha o canal sabe que meu escritor preferido de literatura é o Tolstói, né? Aqui, Tolstói, Lev Tolstói, da era de ouro da literatura russa. Mas eu também dou muita porrada no Tolstói como pensador, né? Eu gosto mais dele como escritor do que como pensador. Dou muita porrada nele como pensador aqui, quem acompanha o canal sabe. Porém, o Tolstói tem uma coisa que eu acho muito interessante. Né? O Tolstói foi militar, participou da Guerra da Crimeia, que foi uma guerra extremamente sangrenta. E várias obras do Tolstói falam de guerra, né? Como Guerra e Paz, como os cossacos, como Carlos de Murat e etc. O Tolstói, quando fala de guerra, ele faz questão de mostrar como é fútil esse conceito de glória militar, né? A glória militar é uma coisa que você para pensar, ela meio que não existe, né? Mesmo esses generais aqui que eu admiro profundamente, o Pato, ele era um adepto, eu admiro profundamente o Pato, o personagem que ele foi, a competência que ele teve, porém ele era um adepto profundo da glória militar, ele se vangloriava, ele queria mesmo a glória e tal, não sei o quê. Mas se você pegar o Bolsão de Falas, por exemplo, né? O resultado final foi milhares e milhares de meninos alemães cooptados por muitos deles da juventude hitlerista, né, cooptados por essa ideologia nefasta que era o nazismo, esses meninos mortos, né, desmembrados, cremados. Então, assim, onde é que está a glória nisso aí, né? A guerra ela pode ser necessária, né? A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra necessária, foi uma guerra justa. Alguns filósofos cristãos, como Santo Agostinho, prevê que existem sim guerra justa, e qualquer um que tem o mínimo conhecimento da vida sabe que isso existe. Porém, o Tolstói sempre mostra que a glória militar é uma ilusão, né? Eu acho isso muito interessante, porque eu confesso que eu fiquei muito triste, né, em vários momentos desse livro aqui, né? Eu me imaginei como menino, na minha época de menino, né, que eu era muito valente, não me considero valente até hoje, mas eu era muito mais quando eu era menino, e eu me imagino passando por isso, né, cara, e eu fiquei, de certa forma, muito melancólico para mim. Então eu acho muito bonito isso no Tolstói, de fazer questão de falar de guerra sem enaltecer nenhum tipo de glória militar, né. Porém, por outro lado, eu fico pensando se também não é hipocrisia, porque o cara sustentar, uma coisa é o cara passar por isso um dia, dois, outra coisa é o cara passar 5 anos numa situação dessa, de guerra, né? Então talvez o cara só consiga sobreviver psicologicamente se ele realmente desligar completamente o botão da empatia e abraçar esses conceitos, né, de glória militar e tal. Então eu sinceramente não tenho resposta para isso, eu não participei de nenhuma guerra, graças a Deus.
Eu não tenho essa experiência, a única experiência que eu tenho de guerra é o estudo da história militar, que eu acho que é insuficiente para certas conclusões. Então eu realmente não me sinto capaz de ter essa resposta, eu não tenho essa resposta. E eu gostaria que você, escrito, desse as suas impressões, né, sobre glória militar, sobre se ela realmente é necessária, se não é, né? A princípio é realmente uma coisa bastante fútil, mas por outro lado eu prefiro não julgar, né? Eu não sei como é o processo de sobrevivência psicológica há 5 anos do negócio desse, né? Em que é que o cara se transforma. Então, assim, vamos ver aqui algumas obras, né? Eu já mostrei por alto aqui. Aqui a gente tem, vou mostrar de novo. Eu não poderia deixar de recomendar esse livro aqui, O Mais Longo dos Dias, do Cornelius Wright, também é sobre o dia D, só que esse aqui é um clássico, né? Esse aqui tem menos informação, porque foi escrito mais próximo, foi escrito poucos anos depois do desembarque anfíbio, né? Mas é um clássico, quem gosta de história militar não pode deixar de ler um clássico desse, não, um livrinho pequeno, né? Eu tenho a edição de bolsa aqui da LPM Pocket, que é em torno de 350, 400 páginas, né? Esse aqui é o grande autor militar, Cornelius Ryan. Aqui a gente tem a série Band of Brothers, né? Quando eu falei que o dia D começou com o lançamento de tropas aerotransportadas, os paraquedistas, né? Antes do desembarque anfíbio, teve os paraquedistas primeiro. Os paraquedistas eram a tropa de elite. E aqui você tem a história de uma dessas companhias célebres, né? A Easy Company, baseado no livro do Stephen Ambrose, que tem resenha no canal do livro Band of Brothers. Pode procurar na playlist História, né? Aqui você tem O Resgate do Soldado Ryan, um dos melhores filmes de todos os tempos, vencedor do Oscar, né? Você mostra o desembarque anfíbio com bastante verossimilhança, né? Eu vi que quando o filme estreou em 98, vários veteranos da Segunda Guerra que participaram do dia D que foram assistir passaram mal, vomitaram, choraram, né? Provocou emoções muito profundas porque mostra muito bem o desembarque anfíbio do dia D, né? Aqui você tem um grande clássico de Hollywood com o inesquecível John Wayne, O Mais Longo dos Dias, né? Baseado no livro do Cornelius Ryan. Esse filme é em preto e branco, acho que ele é de 1960 ou 61. E esse DVD aqui eu tenho há muitos anos, eu amo esse DVD, né? Ele tem um cartãozinho assim com pôster do filme, eu acho, porra, muito legal, eu adoro essa minha coleçãozinha de DVDs. E o filme, afinal? Cara, assim, as cenas do desembarque são patéticas em relação ao Resgate do Soldado Ryan, né? Mas mesmo assim vale a pena assistir, porque ele mostra muito, mais do que o Resgate do Soldado Ryan, esse filme aqui não mostra o que esse aqui mostra. O processo de tensão e o planejamento logístico antes do desembarque. Esse aqui mostra muito, né? O general Eisenhower, o pessoal lá preocupado, como é que ia ser e tal. Então ele mostra muito assim como é que eu vou dizer, os bastidores da operação, né? Esse filme aqui mostra, ele vale a pena por causa disso, e vale a pena porque é um clássico, né? Um clássico, mesmo que ele esteja superado, ultrapassado, ele vale a pena só pelo fato de ser clássico. Só pelo fato de ter o John Wayne, meu chapa, não precisa dizer mais nada. Teve o John Wayne, assista. E aqui, cara, você tem o desembarque anfíbio logo na primeira fase desse jogo, né? O jogo WW2, World War II, Call of Duty do PlayStation 4. Esse jogo deve ter aí, acho que ele é 2017 ou 2016, né? E eu finalizei, e assim, eu já participei do desembarque anfíbio virtualmente, se eu não me engano, em 3 jogos. No Frontline, do Medalha de Honra, do PlayStation 2, tosco pra caramba, né? O Big Red One, se eu não me engano, o Big Red One tem um desembarque anfíbio, também do PlayStation 2, super tosco. Só que esse aqui, 2 gerações de videogame à frente, a verossimilhança é muito maior. E eu acho, cara, esses jogos, eles são um complemento absurdo do estudo de história, né? Você vai estudar história, o principal são os livros, né? Não precisa falar. Porém, os filmes e os jogos, eles ajudam muito a ilustrar. E os jogos ajudam mais do que os filmes a você entender a situação. Cara, eu tô dizendo aqui, quando eu desembarquei, eu simplesmente morria na praia, eu não sabia o que fazer, eu morria. Então você vê que os problemas que os caras enfrentaram lá, envolvia muita sorte também, né, de não ser atingido, né? Era um caos generalizado, era muito difícil orientar,
nessa situação de desembarque, quando você joga esses jogos, você tem acesso a tudo isso, né? Então, se tu puder ler esse livro que a gente resenhou hoje, Dia D, do Anthony Beeville, puder assistir Os Resgates do Soldado Ryan, puder jogar esse jogo aqui, meu irmão, é educação de altíssimo nível, né? Se tu ler a playlist Anthony Beeville, tu já vai saber mais do que 90% dos professores de história do Brasil que ficam dizendo que comunismo é bom, tá entendendo? Não. Então, assim, até o final desse ano, eu quero já tem uma playlist aí, Anthony Beeville, no canal, com vários livros, e até o final do ano eu quero colocar os que faltam nessa playlist, né? Quero colocar todos os livros dele relevantes que faltam. E algum dia eu quero colocar todos, eu quero ter toda a obra do Anthony Beeville resenhada aqui no canal, né? Uma obra de extrema relevância, né? E a gente vai ter, né? Talvez esse ano a gente já tenha, né? E é isso, pessoal. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Não deixe de ler, vou colocar aqui. Opa, tá caindo tudo aqui. A edição britânica maravilhosa, né? Tem várias edições já em português desse livro. Então, outra coisa que eu preciso dizer, história às vezes requer mais paciência do que literatura, do que romance, porque é um pouco mais difícil de ler. E o último livro do Anthony Beeville que eu li foi o mais difícil de todos, foi sobre a Revolução Russa, né, e a Guerra Civil Russa. Esse aqui não, esse aqui fantástico de ser lido, mesmo em inglês. Eu li em inglês e mesmo assim foi fluido, rápido, foi assim, papum, pá, ali, rapidinho eu li as 520 páginas, se eu não me engano. Rapidinho eu li esse livro aqui, extremamente fluido, extremamente boa leitura. Mas se você quer ter um entendimento melhor, compre em português mesmo. É porque eu tive acesso a essa aqui a um preço bom, né? E essas edições são maravilhosas, capa dura e tal. Eu achei melhor ler logo em inglês. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha. Um grande abraço para você. Muito obrigado por mais esse nosso encontro. E fique ligado no canal que esse ano a gente vai mergulhar em águas profundas, né? O próximo vídeo vai ser um vídeo de planejamento, onde eu vou mostrar as obras que eu gostaria de resenhar esse ano. Então não perca, e devagarinho a gente vai deixando tudo registrado aqui no canal, tá bom? Então um grande abraço, que Deus lhe abençoe e lhe proteja.